No mesmo dia em que a pesquisa XP e IPESP coloca Lula à frente de Bolsonaro nos cenários de primeiro e segundo turno, Ciro Gomes fala em uma live sobre a necessidade ou um pedido coletivo para que Lula renuncie à sua candidatura e opte ser vice, talvez dele próprio. Sobre a repercussão da pesquisa XP e IPESP e essa fala de Ciro Gomes, que fala no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, terça-feira, dia 6 de abril de 2021. E eu começo aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, se você ainda não fez, se você está pintando pela primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aproveite e inscreva-se agora aqui no canal. Inscreva-se agora aqui no canal, passe o mouse aqui, inscreva-se, porque você ganha sim, você ganha vídeo novo todo dia. Mas é todo dia mesmo, Pablo? Sim, meu filho, sim, minha filha, 7 vídeos por semana, esse é o combinado que eu tenho com você. Todo dia estou aqui no YouTube trazendo os vídeos com assuntos, com os temas que eu sei que você curte. Política, democracia, história, cidadania, cultura e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Não vacile, inscreva-se agora aqui, já clique no sininho, ative as notificações, porque você sabe, o YouTube é cruel. Assim que eu postar, ele já te avisa e você assiste. Veja você. Timing perfeito, não lhe custa absolutamente nada, representa muito pra mim, por que não, meu filho, por que não, minha filha? Inscreva-se no canal, conto com a sua inscrição, beleza? Fato político do dia de ontem, pesquisa XP e IPESP, coincidindo com uma fala de Ciro Gomes, relacionando Lula a Cristina Kirchner, estava esquecendo o nome dela, Cristina Kirchner, nome da Argentina. Veja você, primeiro eu vou falar de Ciro Gomes e depois da pesquisa XP e IPESP. O que aconteceu ontem? A fala de Ciro foi exatamente a seguinte, numa live em que ele conversava com algumas entidades sindicais, certo? Então, ele estava ali nesse evento de sindicatos, ele disse o seguinte, abre aspas, a gente deveria pedir a Lula, a ele, que se compenetrasse e não imitasse o exemplo desastrado do Maduro na Venezuela ou do Evo Morales na Bolívia, e olhasse para o que a Cristina Kirchner fez na Argentina, em que, tendo uma força muito grande, deu um passo atrás e ajudou a Argentina a se reconciliar, disse Ciro. Vamos tentar compreender aqui. Naturalmente, o Ciro trabalha aqui em duas vertentes. Uma tentativa de afagar o ego de Lula e o ego petista, o chamando, falando que ele tem uma força muito grande, mas também, por outro lado, dando um tapa de luva de pelica, ou comparando ao ditador Maduro e aquele que vinha golpeando a democracia boliviana, ainda não era um ditador, mas estava em processo de algumas atitudes desrespeitando as instituições bolivianas, é o Evo Morales. Veja a situação do Morales, eu já falei sobre isso aqui no canal naquele contexto da crise boliviana. Ele era alguém que estava em processo golpeando a democracia e tomou um golpe da extrema-direita boliviana. Ele tomou um golpe de alguém que tomou um golpe, alguém que vinha golpeando de leve a democracia boliviana. Então ele coloca Ciro Gomes, Lula, no bojo dessas pessoas e exalta a Cristina Kirchner, que topou ser vice de Alberto Fernandes. No mesmo dia dessa fala de Ciro Gomes, a gente tem uma pesquisa XP e IPESP. XP, o banco de investimentos, né, cara, que conversa essencialmente com o mercado, hoje é o maior, poderia dizer que o maior nome, pelo menos midiático, né, dessa entidade chamada mercado, encarnada naqueles Faria Limers. A XP mostra que pela primeira vez em cenários de primeiro e segundo turno, Lula está à frente de Bolsonaro, ainda dentro da margem de erro, de acordo com a perspectiva da pesquisa XP e IPESP, mas numa curva ascendente, enquanto Bolsonaro vem numa lenta derrocada, tanto em relação à aprovação do seu mandato, a gestão da pandemia e também índices eleitorais para 2022. A pesquisa XP e IPESP, ela serve para quê? Ela serve para nortear os investidores do que pode acontecer no Brasil e como essa rapaziada pode ganhar mais dinheiro. É para isso que existe.
é para que você tenha uma tentativa de uma leitura política de longo prazo para que o caixa continue faturando. É muito claro. É do jogo, é legítimo, mas é preciso que a gente compreenda. E é um segmento que aderiu com muito entusiasmo à campanha de Bolsonaro em 2018 por conta da presença de Paulo Guedes. Achavam eles que o posto Ipiranga seria capaz de domar os ímpetos estatistas ou desenvolvimentistas, digamos, de Jair Bolsonaro. Hoje a gente já tem uma experiência de mais de 2 anos, já passamos a metade do governo Bolsonaro, e o mercado já sabe o que é Paulo Guedes e Bolsonaro, como o presidente colocou o posto Ipiranga, o ministro da Economia, no bolso, e que hoje quem exala mais expectativa de poder é Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos aos números da pesquisa XP e PESP. Ela coloca Lula em primeiro turno com 29% e Jair Bolsonaro com 28%. No levantamento anterior, feito no dia 11 de março, Lula tinha 25% e Bolsonaro 27%. Veja você que Lula sai de 25% para 29% e Jair Bolsonaro sobe de 27% para 28%. Ou seja, o Lula ele cresce 4 pontos percentuais, tudo dentro da margem de erro, mas agora favorável a Lula. Na pesquisa de segundo turno, quando o Bolsonaro tinha 41% e Lula 40% dos pontos percentuais, hoje encontra-se Lula com 42% e o Jair Bolsonaro com 38%. Fez a tesourinha, botou 4 pontos percentuais de frente, contando com aquele ponto percentual que ele tinha. Lula cresce 5 pontos percentuais num cenário de segundo turno em cima de Jair Bolsonaro. Ainda dentro da margem de erro, mas com uma distância maior do que no primeiro turno. O que a gente pode ler com tudo isso? Que é um momento de fortalecimento de Lula e de perda de apoio popular e perda de expectativa de poder para Jair Bolsonaro. O tal do centro, a presença de Ciro Gomes. Ciro empata num cenário de segundo turno junto com Jair Bolsonaro. Eles encontram-se em situação de empate técnico, de 38%. Empate técnico não, empate nominal mesmo. 38% para Jair e 38% de Ciro Gomes. O problema é que, em primeiro turno, Ciro Gomes aponta somente 9%. Sérgio Moro despencou, vem derretendo. Sérgio Moro está junto de Ciro Gomes com 9% também. Sérgio Moro perde de Lula e Bolsonaro no segundo turno. Sérgio Moro está num momento muito delicado de sua imagem pública, a partir do momento da incompetência, da suspeição julgadas pelo STF em relação à Lava Jato, sobre a sua ausência do próprio debate mesmo. Ele optou por ficar rico, né, sendo empresário, direito dele, mas isso custa algo politicamente. Por isso que eu reitero aquele vídeo que eu gravei semana passada, em que, na minha leitura, Sérgio Moro hoje ele vai atuar como influencer de 2022. Ele não vai ter coragem de mergulhar nas águas turbulentas da política, assim como eu acho que Luciano Huck também não vai. Ele vai optar por assumir o caldeirão do Domingão lá da Globo, entendeu? A partir do momento da aposentadoria. Aposentadoria não, né? Da saída de Fausto Silva, das tardes de domingo, que já está acertado, o contrato não foi renovado, a saída de Faustão das tardes de domingo da Rede Globo. Luciano Huck é cotado, talvez o mais forte, para assumir este que é o horário mais nobre para apresentadores de TV. Esse seria o auge da carreira dele enquanto apresentador de televisão. E eu tenho a impressão que esse é o caminho que Luciano Huck vai pegar nesse momento. O que tudo isso nos coloca? Que o timing da fala do Ciro é muito equivocado. É um momento de euforia da base petista, do próprio Partido dos Trabalhadores, e nesse momento você falar assim, recua aí, que é mais fácil se a gente for junto, a gente unir a esquerda e tudo mais. Eu até compreendo, no campo teórico, a fala de Ciro Gomes. Agora, vamos tentar enxergar a perspectiva do outro lado, sua perspectiva de Lula do PT. Eu estou num momento de crescente, estou no momento de recuperar espaços que eu tinha e perdi, por conta do lavajatismo, por conta do antipetismo, por conta da derrota de 2018. Nesse momento, você quer que eu ceda a cabeça de chapa para o seu pleito e entre de vice na sua candidatura?
Tente compreender sua perspectiva de um militante do PT ou do próprio Lula. Compreende quão difícil é você fazer esse movimento? Teria que ser um gesto de enorme desapego, que eu nunca vi no PT e nem no Lula, fazer isso. Poderia ser bem sucedido? Olha, eu acho que uma chapa Ciro-Lula seria bem forte. Seria bem forte. Só que no contexto de hoje eu acho completamente improvável. Eu tenho a impressão que o caminho desse centro, daqueles 6 que assinaram a carta semana passada, que eu comentei aqui, Ciro, Eduardo Leite, João Dória, João Amoedo, Mandetta e Huck, o caminho para esses 6 nomes é cada vez mais difícil de encontrar um espaço para disputa. Eu pego aqui os dados a pesquisa de voto espontâneo de Lula e Bolsonaro. Ambos estão muito consolidados à frente. Na espontânea, Jair Bolsonaro já está com 24%, enquanto na estimulada ele vai para 28%. Ou seja, tem uma base de 24% das pessoas que já votam em Bolsonaro sem nem perguntar. É espontâneo, é um dado muito importante que costuma revelar aquele voto ultra consolidado. 21% das pessoas já manifestam voto em Bolsonaro em pesquisa espontânea. Lula com 21%, Ciro Gomes somente com 3%. Lula, na estimulada, ultrapassa Jair Bolsonaro, chegando aos 29 pontos percentuais. Bolsonaro sai de 24 para 28. Lula sai de 21 para 29, da espontânea para a estimulada. Ciro sai de 3 para 9%. Então, assim, é um cenário muito consolidado que temos aí, cara. Na espontânea, os dados já colocam da XP e PESP. 1/4 do eleitorado com Bolsonaro, 1/5 com Lula, na espontânea. Quando vai para estimulada, Lula ultrapassa Bolsonaro, embora ainda dentro da margem de erro, sempre é bom colocar isso. A partir daí, Ciro Gomes vem com 3%, aí Sérgio Moro, Boulos, Dória, tudo com 1%. É muito difícil o desafio da terceira via brasileira encaixar um discurso. É somente na possibilidade de um derretimento muito agudo do governo. Eu só vejo o caminho por meio da derrocada ainda mais aguda do governo Bolsonaro, e isso refletir nesses 21% que já dão voto para Bolsonaro de forma espontânea em primeiro turno. É o único caminho para esse grupo chegar ao segundo turno. Reduzir essa aprovação, essa votação de Jair Bolsonaro para 15%, 12%, para que esse eleitor decepcionado com o Bolsonaro, agora nesse contexto, que ainda não está, mas que possa vir a ficar decepcionado, não migre para o Partido dos Trabalhadores, para o Lula contra o antipetismo, e migre nesse pleito desses 6 nomes. Hoje eu tenho a impressão que o Ciro, as pesquisas colocam isso, é o mais forte de todos. Mas é muito difícil esse movimento. Temos tempo para acontecer? Temos. Estamos em abril de 2021, a eleição ocorre somente em outubro de 22. Temos muito tempo para muita água passar debaixo da ponte em relação à pandemia, em relação à economia, em relação aos rearranjos políticos. Mas hoje, dia 6 de abril de 21, é inconteste que o favoritismo está com Lula, leve favoritismo está com Lula perante a disputa contra Jair Bolsonaro e muito favoritismo desses 2 nomes perante essa terceira via. Que o desafio é tirar a vaga de Bolsonaro para chegar no segundo turno contra o Lula e aí sim trabalhar o antipetismo para tentar vencer. Então o desafio dessa rapaziada hoje no primeiro turno é esvaziar, é desidratar Bolsonaro, o que é um desafio muito difícil. A gente vem observando uma resiliência muito grande dos seus eleitores, de uma base realmente que se identifica com Jair Bolsonaro e tudo mais. Rapaziada, se chegou até aqui, por favor, deixe seu like. Importantíssima a sua interação positiva com nós para que esse vídeo chegue mais longe. Por favor, deixe seu like. Além disso, peça seu comentário. Deixe aí seu comentário, quero saber a sua opinião. Quero ler o que você tem a dizer sobre isso, sobre Ciro Gomes, sobre esse pedido para que o Lula seja vice e sobre as repercussões da pesquisa XP e PESP, divulgada ontem. Lá no final de semana, sexta-feira, receberemos eu e André Rodrigues na Tirem as Crianças da Sala. O jornalista, músico, produtor cultural foi do Akira S. e as Meninas que Erraram, o jornalista Alex Antunes e também o músico, professor, cineasta, quadrinista, produtor cultural Márcio Júnior. Debate muito massa, conto com a presença de vocês na sexta-feira, às 9 da noite, aqui no canal. Sabadão, 9 da noite, também aqui essa semana, aqui no meu canal. Eu, Morgantini e Fabiana Pulcinelli, provavelmente vai mudar de nome essa live, vai ser Morga Cosse Pulse. Conto com a presença de vocês nessas lives de final de semana. Maravilha? Rapaziada,
excelente terça-feira para você e é nóis!